Agora está ao vivo. Boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês, a compreensão. Hoje está meio danado. E vamos receber aqui a doutora Sandra Daniotti, advogada, o que é o planejamento patrimonial e como fazer, né? Vamos saber dela como a gente pode cuidar melhor do nosso patrimônio para a gente não entrar numa enroscada aí e perder tudo que a gente tem ou deixar para alguém da nossa família e as coisas não estão bem resolvidas e tudo isso pode dar uma dor de cabeça muito grande. Vamos ver se a doutora Sandra já chegou. Chegou. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Doutora, vamos Oi, começar. Igual, vamos vamos. começar do começo? Vamos começar do começo, É, do início. é. Doutora, o que é o planejamento patrimonial e como fazer? Nós temos, então, como quem já ouviu, vamos repetir. Então, patrimônio é um conjunto de bens móveis e imóveis, né, que a gente adquire, que a pessoa adquire durante o longo da sua vida, e ele vai chegar ao final da vida e diz assim, com quem que vai ficar esse patrimônio, como que vai ser a renda, o cônjuge sobrevivente, meus filhos vão dar atenção suficiente, vai ter essa remuneração. Então, eu posso fazer o planejamento, não precisa esperar a pessoa falecer, abrir a sucessão é passar, transmitir com o falecimento esses bens para os herdeiros, né? Então, assim, hoje nós temos pelo menos 4 formas de fazer um planejamento sucessório, né? Tá. Planejamento patrimonial, que envolve patrimônio, e sucessório. Então, por exemplo, pode fazer doação em vida? Pode. Ele pode fazer uma doação desde que não ultrapasse os 50% da parte disponível. O que é isso? Você tem o conjunto de bens, imagine uma maçã inteira, metade Sim. desta maçã, que é seu por direito, você pode doar. É a parte livre, vamos dizer assim, né? Grosseiramente falando. Cada caso é um caso, mas sintetizando. Então, 50% da parte livre você pode doar e os outros 50% ele é destinado aos herdeiros legítimos previstos no nosso código, tá? Na nossa legislação. Então, ele pode fazer essa doação em vida? Existem formas? Pode. Então, mas se ele doar, ele vai perder esse bem e ele vai precisar desse patrimônio durante a vida. Por exemplo, ele vai doar 2 imóveis que ele tem, que são imóveis locados, ele vive em um e tem 2 que ele aluga para manter a sua sobrevivência. Ah, mas se ele doar, ele vai perder esse aluguel, ele vai perder o direito sobre esses bens. Se ele doar pura e simplesmente, sim. Mas se ele doar com a reserva de usufruto, então assim, ele vai ter o direito de permanecer no imóvel, usufruir dos aluguéis, mas após o seu falecimento, esses bens vão passar direto para aquelas pessoas às quais ele doou. Percebe? Então ele vai ter direito de, de usufruir enquanto estiver Tá. vivo daqueles frutos, inclusive, do seu patrimônio, enquanto ele permanecer vivo. Agora, nós Isso, temos também. Oi, pode falar, André. isso tudo em documento, né, doutora? Tudo documentado, né? Sim, documentado em cartório, registrado, assinado com testemunhas, ato solene, não é nada assim de boca, fazer um papelzinho Tá. qualquer, porque depois a grande confusão é essa. Porque após o falecimento você tem um papel e fala, não, mas deixa esse papel, ele está aqui assinado, num papel de pão. Isso é ato de vontade, mas não está devidamente registrado, pode ser impugnado, pode ser contestado, então vai gerar uma discussão muito grande. Então, para se solucionar isso, por isso que existe já o planejamento sucessório. Este é a doação em vida. Mas a gente também tem outras opções, que, por exemplo, previdência privada. Se fala muito em previdência privada, que são aquelas É. situações em que você aplica o dinheiro em instituição bancária e você pode destinar essa previdência, ela é sua, esse dinheiro é seu, mas você pode declinar
quais os beneficiários. Ou seja, eu quero que após o meu falecimento, esse valor permaneça com esses beneficiários. X, Y, Z, nomeia, RG, CPF, leva documento, e não precisa da assinatura dessas pessoas, ao contrário da doação, que precisa a assinatura daquele que recebe. Inclusive fazer recolhimento, esqueci de falar, hein? Na doação tem recolhimento de imposto, tá? Não é só receber, tem que pagar, né? E a previdência, você pode dar os nomes daquelas pessoas que você quer que tenha, que sejam beneficiadas. Mas, enquanto advogada, eu sou obrigada a alertar o seguinte: esse dinheiro que está lá na previdência e que você vai fazer, vai colocar vai deixar para os beneficiários, não pode ultrapassar 50% do seu patrimônio. Porque aí há pessoas que falam, então eu vou colocar tudo na Previdência, porque eu não vou ter que pagar imposto, não vai abrir inventário, então vai tudo para a Previdência. Olha, alto lá. Se esta Previdência significa 100% do seu patrimônio, não vai dar certo. Porque, ou seja, vai passar por tudo isso sem abrir inventário, sem abrir sucessão, e precisa ver se não está lesando herdeiros. Tá? A gente precisa tomar cuidado com essa questão de fraude, porque as pessoas acabam usando a legislação e abrindo essa brecha para as pessoas, né, lesarem terceiros. Então, isso não é permitido, tá? A outra Doutora, coisa... só uma coisinha aqui que a pessoa está perguntando. Ela tem um Sim. filho e um neto. Ela quer deixar 50% para cada um, se ela pode. Então, veja, o direito sucessório, ela só tem se é um filho único, na verdade, ele vai se adjudicar, Um neto. isso, com o falecimento dela, ele vai se adjudicar nesse bem. Então, ele é o único herdeiro, né, direto dessa pessoa. Então, para passar para o neto, esse neto é herdeiro do filho dela, então ela não pode pular, mas ela pode destinar. Porque, veja só, o filho, com o falecimento dela, ele é herdeiro natural. Ele já vai ser herdeiro, ela não precisa, vou deixar para ele. Não, na verdade, ele vai herdar. Mas se ela quer doar para o neto 50% da parte disponível, veja, a parte disponível, ela pode fazer. E como que ela pode fazer isso, André? Ou ela pode fazer através de testamento. O testamento é um documento que se trata de um excelente planejamento sucessório, muito utilizado, inclusive agora, nessa época de pandemia e tudo mais, André, isso aumentou demais. Por quê? Porque as pessoas, com essa situação que nós estamos vivendo, dessa doença, tantas mortes, então as pessoas começaram a procurar e a se preocupar com o planejamento. O que vai ser da minha vida daqui para frente, o que vai ser a vida dos meus filhos, e se eu morrer, esse medo, essa situação, então as pessoas começaram a procurar, eu vou planejar, eu vou doar, e como que eu faço isso? O cartório de notas faz isso. Um testamento hoje, ele custa no cartório, taxa de cartório, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, isso taxa de cartório. E o que precisa? Porque ele tem toda aquela solenidade, precisa ser escrito, precisa ser lido, precisa ser assinado pela pessoa que está fazendo essa transmissão por testamento desses bens, ele precisa assinar, depois de lido, na presença das testemunhas. Então, precisam ser testemunhas que não são beneficiárias desse testamento, mas que sabem desse testamento. E a grande jogada bacana dessa história é que ele, além de doar no testamento, ele pode fazer a doação desses 50%, que essa nossa amiga perguntou, ela pode buscar esse recurso, e na verdade ela não precisa contar para todo mundo, olha, eu tenho um testamento, hein? Quando eu vir a morrer, você sabe que você vai no cartório e vai ter esse testamento. Porque quando o falecimento da pessoa, abre-se a sucessão. Quando se vai abrir o inventário, o primeiro documento que você tem que juntar a certidão de óbito, e na certidão de óbito das pessoas, é importante dizer isso, quando vai se declarar o óbito, dizer se era casado, se vivia em regime de união estado, se tinha filhos.
se deixou bens. E se tiver a noção de que tinha testamento, deixou o testamento. Mas vamos supor que a pessoa não saiba se tem testamento ou não. Mas, quando vai abrir o inventário, é obrigatório, tanto em inventário extrajudicial, que é no cartório, como judicial, que é no fórum com o juiz, para as pessoas entenderem, né? O extrajudicial em cartório, que não tem o juiz para homologar, judicial com o juiz, no fórum. Então, é obrigatório, nas duas situações, levantar uma certidão do cartório notarial para saber se a pessoa deixou o testamento. E aí, vai levantar na certidão se deixou. E sempre vai valer um último ato de vontade dessa pessoa. E aí, juntando a certidão, ela positiva, aí vai aparecer o testamento. Então, antes de fazer a partilha dos bens, tem que se abrir o testamento para se fazer a divisão conforme o falecido ou a falecida desejou em ato de última vontade. Que bacana isso, né, André? Que as pessoas saibam disso. Né? Que as pessoas saibam disso. Porque as pessoas, às vezes, ficam na mão dos outros. Ah, mas o que vai fazer? Será que o filho vai tocar para frente? Aquela minha casa no campo, que eu tenho aquela horta maravilhosa, né, André? As minhas plantas, as árvores, o meu pomar, os meus cachorros, os meus bichos. Vai tocar isso para frente? Então, coloca no testamento. Tá? Doutor, então o testamento tem que ser muito bem colocado tudo aquela vontade da pessoa. E sempre tem uma orientação de um profissional, um advogado que senta com essa pessoa, discute a vontade dele, faz tudo direitinho. É uma segurança maior também para a família e para a pessoa que está deixando, né, doutora? Com certeza, porque aí a pessoa vai dizer tudo o que ela tem vontade e nós vamos dizer, isso é possível, até aqui vai, aqui a senhora não pode, o senhor não pode, porque aqui vai esbarrar em direitos de terceiros, então não, vai ser anulado, ou pode ser contestado, impugnado o testamento. Então, evitar esta impugnação, esse desgaste entre os herdeiros é importante também, né? E você sabe o que é legal, André? Que, como eu disse, as pessoas não precisam falar que tem testamento, né? Porque se você falar, às vezes, numa família, entre os herdeiros, olha, a gente viu isso muito em novela. Infelizmente. E aí, André, sabe o que acontece? Eu cheguei a assistir tipo novela, alguma coisa assim. Que triste isso, né? Doutora, que triste isso, mas é uma realidade. Não estou falando que isso não é uma coisa que acontece com todo mundo, mas tem muitos casos, né, doutora? Isso. E aí, por exemplo, você já viu aquelas coisas, olha, eu fiz o testamento, hein? Eu fiz o testamento e vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ter uma surpresa. Então, a família vive naquela situação. E você já assistiu aquelas novelas em que aí, quando tem um falecimento, aí junta todo mundo, né? Os herdeiros todos, abre o testamento. E aí é aquela guerra total. E um ganha muito, o outro não ganha, e começa a guerra da família. Então, veja, não precisa falar, não precisa divulgar, porque um dia eles vão saber com o seu falecimento. O importante é deixar um testamenteiro, isso não necessariamente, tá? Porque o cartório vai abrir, o advogado que vai pegar, mas deixar um testamenteiro que é o responsável, né? Que ele vai dar andamento. Outra coisa que eu falo, que eu vejo aqui no escritório, é que às vezes a pessoa faz um testamento, porém, a família não tem recursos, por exemplo, para fazer o que tem que fazer. Ou seja, para abrir o inventário, para pagar as taxas, para tocar para frente a última vontade. Então, o que eu falo? Olha, reserve uma verba e deixe numa determinada conta e diga o seguinte... Este dinheiro, eu cheguei a fazer um testamento, assim, tá? Em que a pessoa deixou, inclusive, fez a doação, fez o ato de vontade e deixou assim por último. Olha, na conta X existe uma aplicação financeira, né, que servirá para cumprir com todas as despesas do meu enterro, que será reembolsado aquele que efetuar o pagamento, e despesas com o inventário, e despesas com o advogado, que pode até nomear.
que desejo que seja o profissional X, Y, Z de minha confiança, que sempre resolveu os meus problemas. Ele pode falar o que ele quiser e ele decidir, e assim vai ser. Porque às vezes os herdeiros não têm o recurso para colocar em prática aquilo que a pessoa desejava, né? E sabe, André? Doutor, só, Oi. só uma coisinha só, desculpa, mas assim, uma pessoa que tem 3 filhos, né? Se ele quiser, ele pode deixar. O meu filho mais velho que trabalhou comigo, eu quero deixar 50% para ele e os outros 50% para os outros dois. Depois, está no testamento. Depois que essa pessoa vem falecer, os outros filhos podem entrar com uma ação achando que tem direito iguais. Isso pode acontecer e ganhar? Sempre acontece, porque quem é aquela história, quem paga sempre acha que é muito, quem recebe acha que é pouco, e assim vai. E aí os filhos, isso acontece muito nas famílias, que tem aquele filho que trabalhou com o pai, trabalhou, Deus, voltou, que trabalhou na empresa do pai, que se dedicou aos trabalhos e tudo mais, e aí o pai acha que aquele tem mais direito. Então ele pode fazer isso, mas André, é sempre lembrando da maçã, e ele pode fazer a doação de 50% da parte disponível. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes ainda a esposa, a companheira, né, é viva, ou o companheiro pode ser o homem ou a mulher, vivo, né? E tem que ser respeitado esse direito, que são os outros 50%, observados o regime de casamento, tá? Ao qual eles se casaram, né, há tempos atrás, tá? Mas nunca ultrapassar os 50% da parte disponível. Vamos dizer assim, pode impugnar o testamento? Pode. Você tem o direito de praticar o ato jurídico legal que você entender. Olha, eu fui lesado, eu vou discutir em juízo. Isso é um direito de petição, é um direito de você buscar aquilo que você acredita. Porém, se restar demonstrado que o testamento ele tem todas as situações obrigatórias, necessárias para a sua validade, né? Que é aquilo que a gente falou, tem o número de testemunhas corretos, a assinatura correta, os bens estão declinados, não ultrapassou 50%, dificilmente esse testamento vai ser invalidado ou vai ser anulado, tá? E o que eu sugiro sempre para os meus clientes, vai uma dica, tá? Falar, mas a Sandra, gente, ela peca por excesso, porque não precisa disso. Mas a gente vê o que acontece nos fóruns, então, para evitar. Aí diz assim: a maioria alega o seguinte: mas o meu pai fez esse testamento quando ele estava com Alzheimer. O meu pai fez esse testamento quando ele foi obrigado, porque o meu filho, meu irmão mais velho, ou minha irmã mais nova, ou sei lá, assim, ou a sua namorada, ou, sabe, pode acontecer muita coisa. Então diz assim, olha, mas ele já estava com Alzheimer, ele já não respondia por si, ele não podia praticar o ato. Isso pode acontecer na realidade, André? Pode. É uma triste realidade e que a gente se depara com isso várias vezes, tá? Pode acontecer de pegar na mão para assinar, sabe aquelas coisas, sabe, André, que a pessoa pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que entender o seguinte, para que tudo tem que provar. Tem que provar, tem que ter laudo médico, tem que juntar. Ficou internado em X hospital, tratava com o médico, o neurologista, o psiquiatra, foi atestado que ele estava com Alzheimer. Aí vai ter que provar. Eu sugiro sempre para os meus clientes o seguinte: vale sempre o último. É importante saber disso, tá, André? Você pode fazer quantos testamentos você quiser. Eu quero doar este apartamento, eu tenho 3 apartamentos. Esse apartamento eu vou doar para o filho 1 e o apartamento 2 eu vou dividir entre os outros 2. E este outro vai abrir sucessão, vai para o inventário. Ok. Mas eu briguei. Eu acordei de veneta, discuti com meu filho número 1, que eu coloquei no testamento que esse patrimônio seria para ele. Eu posso ir lá e revogar? Eu posso ir lá e modificar? Sim,
Ele pode, um ato revogável, ele pode ir lá e mudar. Ele diz assim, olha, ele chega lá no cartório e fala o seguinte, tô bravo, briguei com meu filho número 1, e eu quero cancelar aquilo lá, eu quero tirar, não quero mais doar aquele bem, porque ele me tratou mal, ele me distrata, não cuida de mim, não zela. O que vai valer? Esse testamento, o último? O último. É sempre porque diz o ato de última vontade. Então ele pode ter feito 10, mas vai valer sempre o último. Ah, eu posso Doutora, vender um bem? Oi, André, pode falar. e acontece também de pessoas que falam da família, que alega que o pai faz aquela doação no momento que ele não estava bem de saúde ou mentalmente. Também, Sim. e de repente estava. É uma forma de querer anular aquilo que o pai deixou. Isso também acontece muito, né, doutora? André, por isso que eu digo o seguinte: quando você vai fazer um testamento, é aquilo que eu falei, peco por excesso. Eu sempre pergunto assim, porque você pode fazer um testamento com 18 anos. Não precisa você ter 60, 50, 70, 80 anos para fazer um testamento. Esse planejamento familiar, sucessório, patrimonial, é muito legal, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E hoje, principalmente, a situação é muito complexa. Né? A gente lutando para sobreviver com essa pandemia louca, com essa situação É. toda. Então, com 18 anos, com 20 anos, eu tenho um grande patrimônio deixado pelos meus pais, o herdeiro, o único herdeiro, etc., ou qualquer outro motivo, e eu quero fazer um testamento. Pode? Pode. Não precisa a pessoa chegar numa idade avançada, mas geralmente é no final da vida que a gente acaba se preocupando. E o que eu sugiro sempre é que, quando chega no meu escritório, eu pergunto: olha, eu converso para saber quais os motivos e eu pergunto: faz algum tipo de tratamento? Vai ao médico com frequência? Porque a pessoa, para chegar, para te pedir uma orientação nesse sentido, é porque algumas coisas estão acontecendo, inclusive a ansiedade e o medo da morte, o medo das coisas se modificarem e ele não tem o controle mais, né? E eu pergunto: faz tratamento? Vai ao médico? Ah, sim, faço. Qual? Ah, o psiquiatra, o neurologista, o geriatra. Tá, e eu converso com a pessoa e já no primeiro momento eu já percebo se a pessoa tá bem, fala bem, sabe o que quer, sabe onde mora, diz o nome, conta dinheiro, sabe o patrimônio que tem perfeito controle da sua vida. Ela pode dizer exatamente o que ela quer, tá? Mas os filhos, muitas vezes, né, acabam pensando o seguinte: ah, mas fez isso depois de 50, 60 anos, 70 anos de idade, 80 anos já estava gaga. Olha, vamos usar a expressão, já estava gaga, nem sabia o que fazer, foi obrigado, onde já se viu. Isso não é desculpa, porque a pessoa tem que ter dignidade até o final da vida. Ela tem que ser honrada, digna, respeitada, a lei está aí para isso. Então eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos juntar um atestado, uma declaração do seu médico, deixe com uma pessoa de confiança, né? Ou testador, uma pessoa de confiança, já atestado. Por quê? Porque ela pode vir a ter uma doença degenerativa, né? Depois de ter feito o testamento. Mas naquele ato em que ela praticou, em que ela esteve no cartório, em que ela praticou aquele ato, ela estava em perfeitas condições de dizer o que ela queria e para quem ela queria. Então tem que ser respeitado, sabe, André? Então eu falo, se precavenha com isso, se junte, tem atestado? Tem, estou em perfeitas condições. Entregue esse atestado, torne esse atestado público, coloque em rede, deixe num cofre e diz assim: olha, se acontecer alguma coisa comigo, tem o documento. E eu achei legal, tem uma coisa que eu queria muito falar, sabe, André? Hoje, duas coisas eu quero falar. Eu quero te falar das diretivas antecipadas de vontade, muito legal. Tá? Que não é testamento, chamam-se diretivas, mas eu queria falar para você sobre o testamento particular. Porque na situação que nós estamos vivendo, em que as pessoas não podem sair de casa por conta da pandemia, Da pandemia. né? E medo do Covid. Esse monstro É. Covid corre atrás de todo mundo, não saio de casa, tenho medo, não vou ao advogado, não visito meus filhos, não vou ao cartório de jeito nenhum. Eu não saio de casa de jeito nenhum, é o que eles falam, porque tem gente que está realmente
piorou a situação emocional e psicológica das pessoas, né? É verdade. E aí o que acontece? Fácil, né? Isso. E aí o que acontece? As pessoas pegam, dizem assim, olha, é assim, eu posso morrer, eu posso sair para ir ao mercado e açougue e vou pegar o Covid e vou morrer. E aí eu preciso deixar escrito aquilo que eu quero que faça no caso de minha morte. Então o que eu tenho para dizer é o seguinte, a orientação, não é sugestão, a orientação como advogada que eu passo para as pessoas é, faça um testamento público sempre, em primeiro, testamento público, que é em cartório, que vai seguir toda aquela situação prevista no Código Civil, que vai ter validade jurídica, né? Vai ser um ato jurídico perfeito. Mas no caso de a pessoa ter feito esse documento, porque pode acontecer, ter feito esse documento particular de próprio punho, ou através de mecânico que a gente fala que o código usa mecânico, né? Que é digitado ou datilografado, que às vezes a pessoa com mais idade nem digita, ela tem a maquininha dela, faz na máquina, né, datilografa, e só ela assina, porque ela diz assim, eu não quero que ninguém saiba, mas eu vou guardar isso daqui no meu guarda-roupa, no cofre, e vai ter que cumprir isso. Então, eu vou dizer para você, existe uma chance muito grande de isso ser contestado, ser impugnado, porque podem alegar, ele foi obrigado a fazer, não tem testemunha, e só o juiz é que pode validar ou não esse testamento. Então, se caso houver essa situação de você não querer sair de casa e não querer fazer um testamento público, então que seja na presença de 3 testemunhas. 3, que não, de preferência, não os herdeiros, não os beneficiários, tá? Pessoas que sabem, que conhecem, que você confia e que vão testemunhar o ato, porque eles vão ter que dizer, eu assisti, eu vi, a pessoa queria fazer isso mesmo, leu pra gente e nós assinamos. É o mínimo, tá? É um testamento particular. E outra coisa, André, você sabe que muitos anos atrás nós tínhamos testamento cerrado. É muito interessante o testamento cerrado, né? Que é esse testamento, vai no cartório, faz o testamento, chega lá, digita, tudo direitinho, assina, né? E com testemunhas, tudo. Só que depois ele é lacrado, né? No envelope, e depois ele é carimbado com aquele carimbo de vela, muito antigo. Ele é costurado manualmente, lacrado com costura, tá? Costura, fecha, lacra e carimba com vela. Já não se usa mais. É muito. Eu propriamente nunca fiz um desses. Acho lindo, maravilhoso, muito bonito, histórico, mas assim, eu nunca fiz, né? E você sabe que novela mexicana. Muito. Você sabe que isso, eu tenho uma história que a gente sempre fala, né? Essa turma toda do jurídico, né? Que um amigo que não tinha herdeiros, não tinha familiares vivos, e ele quis deixar tudo para um amigo. Aí o amigo, ele passou mal, ele fez um testamento cerrado, disso que eu te falei, porque para ele ter validade, ele não pode ser aberto, né? Só via judicial. Então, ele chegou em casa, o amigo viu o outro caído, foi socorrer, tudo, e acabou mexendo nas coisas, e ele viu que tinha. Ele deixou uma carta dizendo que se acontecesse, ele foi lá, e o que ele fez? Curioso, ele abriu o lacre da vela e leu, e ele viu que ele era o único beneficiário de toda a fortuna que ele tinha. Mas ele perdeu tudo, porque isso deveria permanecer inviolável. Então, assim, ele não poderia ter aberto, tá? Porque o sigilo... exatamente. Então, veja como tem todos esses atos que devem ser praticados e respeitados. E sabe, André, eu sei que eu falo muito, né? Mas assim, eu queria falar uma coisa que é muito bacana, porque as pessoas que nos ouvem, assim, dizem assim, olha, eu quero que, se um dia acontecer de eu não conseguir
dizer aquilo que eu quero até o final da minha vida, ou seja, que eu esteja impedida por ausência de fala, por qualquer motivo de qualquer demência, por qualquer doença degenerativa que me impossibilite de sair da cama, de me locomover sozinho, que eu dependa de terceiros. Então você pode fazer, você mesmo pode fazer, que é um ato que se chama diretivas antecipadas de vontade, que são as DAVs, ou diretivas de penúltimas vontades, se quiser falar, ou alguns falam testamento vital, tá? Como que é feito isso? Isso custa, vamos falar em preço no cartório, em torno de 450, 500 reais, taxa de cartório. Você vai, leva os seus documentos e você pode descrever qual é o tipo de tratamento que você quer, né? No caso de impossibilidade de dizer, né? Onde você quer ser internado, quem que você quer que cuide de você, qual o tipo de tratamento que você quer que desenvolva, como que você vai pagar esse tratamento, quem é que vai ser responsável por esse tratamento, porque existem muitas pessoas que são sozinhas, completamente. Tem, é verdade. Tem Muito o legal dinheiro, isso. não é, André? Tem o dinheiro na conta, mas não vai ter quem faça por ele. Então, assim, ele vai dizer, eu quero ser internado na casa de repouso tal, ser tratado pelo médico tal, fazer tratamento assim, especificar, né? Você sabe que no Brasil nós não temos previsão legal para eutanásia. Não existe essa Sim. possibilidade, a não ser raros casos, né? Então, a pessoa nessa situação, ela diz assim, eu tenho que ter o direito de ter o mínimo de dignidade possível no final da minha vida, né? E tá certo. E tem muita gente que diz assim para mim, doutora, o que vai ser da minha vida? Eu tenho um cachorro, que é o meu filho, eu tenho os meus passarinhos, e eu não vou ter quem cuide, eles vão morrer todos, eu não vou... Ou pegar uma parte do valor, olha, valor de pequena monta, eu costumo fazer doação na igreja todos os meses, mas eu não vou ter como continuar fazendo. Exemplo, tá? Estou exemplificando, tá? Eu dou dízimo, ou eu dou cestas básicas num centro espírita todo mês, eu faço... Ele quer que continue aquela atividade, né? Ele recebe os proventos, ele tem um dinheiro reservado, então ele designa quem ele quer que faça isso e que continue fazendo. Isso são as DAVs, são as diretivas de penúltimas vontades, ou diretivas antecipadas de vontade. Não se confunda com testamento, porque o testamento, olha que legal, o testamento... Muito legal isso. Não é, André? Porque o testamento, ele só vai ter validade quando? Quando a pessoa morrer. Desculpa, a validade ele vai ser colocado em prática, né? Aos atos da vontade, das últimas vontades, quando a pessoa falecer, vai abrir sucessão, vai verificar se tem testamento. Agora, as DAVs, que são as diretivas, elas podem ser colocadas em práticas quando a pessoa necessitar de apoio, né, para praticar determinados atos e situações e mesmo a sua manutenção, que ele já não pode mais, mas ele conta com isso. Doutora, pouca gente sabe disso, eu não sabia, e acho muito bacana isso, porque uma pessoa que de repente ela tem um amigo, tem alguém que ela confia, que não é nem da família dela, e que é uma pessoa que sempre ela pôde contar, que tem uma amizade, que é mais do que ter parente. E que essa pessoa, se ela passar e deixar para essa pessoa, para cuidar dela, essa pessoa vai cuidar. E ela ter um patrimônio, ela fazer isso, ela está garantindo a velhice ou o fim de vida dela, se ela tem uma doença grave, que às vezes pode acontecer com uma pessoa até mais nova, né? Não estou falando só em pessoas de idade, uma doença degenerativa, né, doutora? Que a pessoa fica incapacitada com o tempo, mas ela vai ter aquela pessoa para olhar por ela e depois, se ela vier a falecer, ela pode deixar os bens que sobrarem até para aquela pessoa, um gesto de gratidão, né? Sim, porque se ela fizer a doação dentro daqueles 50% que a gente já falou anteriormente, que é a parte disponível, não vai haver problema.
Entende? Ah, mas ela beneficiou uma pessoa que não é da nossa família, que não... ela pode doar até 50% da parte disponível. É lei, é legal, Tá. é justo, é legítimo. Bacana, né, Doutora, uma André? coisa, é muito bacana isso. Agora, uma coisa também que acontece muito é a pessoa tem 5 filhos, ficou viúvo ou separou, tanto faz, o homem ou como a mulher. Ele resolve casar novamente ou refazer a vida com uma outra pessoa, né? Os herdeiros dessa pessoa são os filhos. Vamos chutar, 4 filhos, 3 filhos, não importa. E essa pessoa em vida, essa pessoa do segundo do casamento, ela quer fazer uma doação para essa pessoa em vida, dar algum patrimônio, dar qualquer coisa para essa pessoa, e depois os filhos, porque essa pessoa é o companheiro, é a companheira que está cuidando daquela pessoa, que Uhum, conviveu com ele nos últimos anos, ou com ela, uhum. e ela quer deixar ou doar algum bem para esta pessoa. Ela pode fazer isso? Pode, das mesmas condições. Vamos fazer uma situação aqui que eu acho que pode ajudar muita gente também, André. Você sabe que houve modificação da lei, então hoje, por exemplo, o companheiro e a companheira, ela tem os mesmos direitos como se fosse casado. Sim, Agora, muitas vezes tem o reconhecimento da união estável? Tem, no papel, no cartório, né? Porque não precisa ser necessariamente no cartório, mas tem que ter testemunha, tudo direitinho. Mas, se for em cartório, muito melhor, que é como eu falei, que está diante, né, do tabelião e tudo mais. Bom, enfim. Mas hoje, com o falecimento do companheiro ou da companheira, o sobrevivente, o companheiro sobrevivente, já tem garantido na lei o direito de continuar, é o direito de moradia, continuar residindo no imóvel o qual ele conviveu com o falecido ou a falecida. Por quê, André? O que acontecia? Eu vou falar do direito da doação na sequência. O que acontecia? Na verdade, às vezes o segundo casamento ele já fez a divisão com a ex-esposa ou ela com o ex-esposo. E nesse único bem que ele ficou na divisão desse patrimônio de um divórcio, fruto de um divórcio, vamos dizer assim, não é isso? De uma partilha de bens do divórcio, sim, ele vai sei. morar ou ela vai morar com o companheiro. Aí ele diz assim: é a pergunta que é muito recorrente, tá? Olha, doutor, Muito. eu tenho medo de morrer e que meus filhos que não gostam dela ou não gostam dele venham aqui, arranquem ela da casa, coloquem na rua com as roupas em saco, como já aconteceu, já tive um caso semelhante. Então, e ela fique sem ter onde morar. E eu não quero isso, porque ela cuida de mim, é a pessoa que eu respeito, amo, está comigo, tudo. Então eu não quero. Ele pode colocar, inclusive, no testamento, se ele tiver outros imóveis, que ele quer que ela permaneça neste imóvel ou que ela vai para um outro apartamento menor especificar, porque ela já tem garantido em lei o direito de moradia. Que caso tem o esbulho possessório, que a gente chama, que os filhos chegam, trocam a fechadura, colocam a roupa para fora e falam: aqui você não entra mais. Meu pai morreu e aqui você não Nossa, entra mais. É comum, tá? Então pode acontecer. Então aí ingressa com uma ação, com uma medida de urgência para a manutenção, inclusive, tá? Para colocá-la de volta. Mas esse bem, esse patrimônio que ficou, vamos dizer, ele tem um único bem e mora com a companheira. Mas ele tem 4 filhos e mora com a companheira. Mas eu não quero que a minha companheira somente resida aqui, porque veja, o direito de moradia, ele não se confunde com o direito de propriedade, ela não é dona, ela tem o direito de moradia. Os herdeiros, na sucessão, vão herdar este bem, né, que vão ser os futuros, né, proprietários. Mas aí eles podem cobrar aluguel dela? Não. Ela tem o direito de morar lá até o final da vida e de graça. Hoje se discute, pode ser que tenha uma alteração da lei, que é para uso dela enquanto ela estiver sozinha, solteira, porque se ela contrair novas núpcias ou um novo companheiro, ela pode vir a perder o direito. Veja bem, eu falo pode, porque no direito nada é 100%. Só quando a lei
né, coercitiva, dizer assim, neste caso é discutível. Já vi casos em que permanece mesmo assim e já vi casos em que perde o direito, tá? Contraiu o casamento, perdeu o direito. Mas, para evitar isso, constar num testamento, mas ele pode doar 50% da parte disponível. Ou seja, é a parte que diz respeito a ele. E os herdeiros têm que respeitar. Então, ela hoje, se bem que, no caso de falecimento, ela concorre com os herdeiros no patrimônio, inclusive patrimônio particular. Particular é o que ele já trouxe, tá? Mas ele pode fazer uma doação de uma parte cabente, a parte disponível, sem afetar o direito dos herdeiros? Sim, mas a gente precisa estudar cada caso, saber qual é o valor do patrimônio, quantos imóveis, se vai ferir direito dos herdeiros, aí eles vão impugnar e ela corre risco. Tá? Por isso que eu Tá. digo, cada caso é um caso e a gente tem que analisar sempre. Uma pessoa que casou com separação de bens, casou com separação de bens, essa pessoa quer dar pôr essa pessoa no testamento, ou quer doar alguma coisa para essa pessoa, ela tem esse direito? Então, você veja uma coisa, uma situação que enrijece bastante essa questão do planejamento patrimonial é a questão do regime de bens. Por quê? Nós temos desde 77, que é a lei do divórcio, né, que é a comunhão parcial de bens. E nós temos da comunhão universal, e nós temos a separação total de bens e temos a separação obrigatória. A separação obrigatória são as pessoas acima de 70 anos que elas são obrigadas a casar com separação total, tá? E os menores. São situações que estão previstas, tem previsão legal. Ah, mas eu tenho mais de 70 e vou casar pela comunhão parcial de bens. Aí você vai ter problema jurídico porque está fora da lei. No caso de convencionar o casal, convencionar essa separação total de bens, veja, já existe, vamos dizer, qual o motivo de ter casado, ter feito essa convenção? Eles convencionaram essa cláusula da separação, tem um objetivo. Qual era? Não transferir o patrimônio, né, por algum motivo, desconfiança, ou porque já trazia bens, porque um era rico e outro pobre, e assim vai, né? Mas durante a constância dessa união, aquele que exigiu, muitas vezes, que se casasse com a separação total de bens, ele percebeu que o outro ou a outra é uma pessoa maravilhosa, que está junto por amor e que eles adquiriram, inclusive, patrimônio na constância desse casamento. Existem algumas possibilidades. Mudança de regime, só judicialmente, com muita explicação, com muitas provas e os motivos claros dessa pretensa possibilidade de mudar. Se o juiz perceber que é para fraudar direito de terceiros, que é para esconder patrimônio, não há mudança, tá? Por isso tem que levantar uma série de documentos. Mas ele quer doar, por exemplo, ele pode doar em vida. Ele pode fazer, as pessoas acham que fez a separação total de bens e ele adquiriu um imóvel nessa constância, e por que não colocar no nome da companheira ou não colocar no nome da esposa ou do esposo, né? 50% para cada um já está definido. E ele pode vir a doar desde que não esbarre no direito dos herdeiros, porque sempre eles vão acabar impugnando, vão ficar descontentes com a decisão, porque filho, você sabe, né? E quando envolve dinheiro, né? Quando envolve patrimônio, as coisas mudam, sabe? Muitas famílias são muito unidas. Quando morre o patriarca, a matriarca, que abre sucessão, que tem um testamento, que deixou um pouco mais, ou que tem a divisão dos bens, aí é que você conhece a verdadeira família. Infelizmente. É triste. Por isso, documentar tudo muito bem documentado é o melhor caminho, né, doutora? E sempre com orientação de um profissional, para que todo mundo fique contente. As pessoas, às vezes, têm uma ganância muito grande, né? E sempre quer que o outro saia na pior e ele sai muito melhor. E isso é terrível, existe isso, é cruel, né? Mas existe
essas pessoas que às vezes ela não tem um olhar para, nossa, mas fulano casou com a minha mãe, mas a minha mãe estava tão sozinha, quando essa pessoa entrou na vida da minha mãe, ela Isso. renasceu, ela se tornou uma pessoa muito mais feliz, e ela quer deixar uma parte para o companheiro dela, e não, a pessoa fala, não pensa dessa forma. Não, tá? Eu veio para casar com a minha mãe porque estava interessado nas coisas dela, mas não vê que ele também fez um bem. Né? Estou colocando uma Sim, pessoa, mas qualquer homem, qualquer mulher, sim, seria qualquer sim. caso, né? Qualquer É, caso, é lógico que exatamente. então, assim, às vezes tem muito caso assim, que a pessoa, quando entra o dinheiro, realmente, ela muda totalmente, fica mais egoísta, infelizmente, ocorre muito isso, e tudo isso tem que fazer com muita segurança, para que mais tarde não venha ocorrer tudo isso e ter um desgaste muito grande, Muito totalmente grande. desnecessário, né? Exatamente, por isso que a gente dá ênfase a esse planejamento patrimonial. Porque a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou fazer um testamento? Existe aquele estigma, sabe? Eu vou fazer o testamento hoje, capaz de eu morrer amanhã. Não, isso é bobagem. Porque tanto é que não tem idade para fazer o testamento, né? Então, Sim. se você adquirir um patrimônio, você quer que esse patrimônio permaneça na sua família, não quer desamparar os seus, já pensa nisso. E se desliga disso. Né? Quando eu morrer, ele já vai estar tudo resolvido. E você sabe, André, você falou uma coisa muito séria, porque a gente vive em busca de quê? Da felicidade, né? E essa É, felicidade, ela muitas vezes ela não tem preço. E a pessoa que ela chega com uma certa idade solitária, sozinha. Então, você vê casos, eu recebo às vezes casais assim, acima de 80 anos. E às vezes eu fico assim, eu falo, ela fala, meu namorado. Quantos anos tem? 85. Aí eu digo, nossa, que coisa linda, eu fico assim, e é sabe, verdade, é maravilhada. vida, E é aí, vida. e aí eles falam assim, onde você conheceu? No salão de baile para terceira idade. E a gente vai dançar toda quinta-feira e a gente faz. E agora ninguém está fazendo isso. Mas, às vezes, marcava o horário e falava, olha, eu não posso, eu tenho que ser mais cedo porque tal dia eu tenho o baile da terceira idade. Então, assim, faz viagens e tudo mais. E o triste dessa história é que muitas vezes o filho não visita os pais, não Tá acompanha os cheio, pais, não tá leva cheio. numa consulta, não sabe o que o pai e a mãe precisa. Só pensa no patrimônio, mas não pensa em fazer uma companhia, passar na casa dos pais para tomar um café, André. Sabe o que é um pai e uma mãe, às vezes, ficar esperando um filho, né? Para ir lá tomar uma canequinha de café que a mãe faz, né? Para conversar, dar um abraço, né? Porque a solidão é muito triste. Às vezes a doença Muito. não mata, a doença não chega a matar, mas a solidão mata, a tristeza mata, É né? verdade, E é aí o verdade. filho acha de tirar o direito dessa pessoa que trouxe um facho de felicidade, de luz na vida dessa pessoa, né? Por que você não vai levar nada dessa vida, né? Se achar que é felicidade. Agora, ele pode tomar as providências, ou ela pode tomar as providências, procurar um profissional para ter orientação adequada, ir no cartório assinar e vai estar valendo, queiram eles ou não, desde que seja dentro da estrutura legal, vai valer o ato de última vontade. E ponto final. E não tem que ficar perguntando, posso fazer? O que você acha de eu... outra coisa, hein? Ficar perguntando, o que você acha de fazer um testamento, doar X, Y para o fulano, isso para o ciclano? Não, não vai chegar a um acordo. Porque sempre quem recebe quer mais. Né? Então ele É, tem que ir, ó, na surdina, faz é, tudo dentro da lei e não vai ter impugnação e vai ser cumprido. Bacana, né, André? é. Às vezes a pessoa está deixando, a mulher, ou a mãe ou o pai, está deixando 90% para os filhos e doando 10% para aquela pessoa que está com você no seu final de vida, te trazendo felicidade, cuidando de você. E tem filhos tão egoístas que até esses 10% que o pai ou a mãe está deixando, ele não quer Disponibilizou. aceitar, né? Não, não Ele quer quer. tudo. Exatamente.
E aí eu já vi muitas coisas assim, sabe? Que depois o que acontece? Aí eles ficam empurrando um para o outro. Porque você tem que dar graças a Deus que tem os pais estão ativos e tal, porque aquele que precisa, que está numa cama, os filhos às vezes, muitas vezes brigam para discutir quem vai ficar, quem vai dispor de tempo, quem vai ajudar financeiramente, sabe? E é muito triste você ver isso. É muito triste você ver isso. Porque a gente pensa, porque quando você fala em idoso, você pensa, idosos são os outros. Não, mas idosos somos todos nós amanhã. Hoje, Sim. o nosso futuro começou lá atrás. Então, todos os idosos somos todos nós. Então, quando nós tivermos essa consciência, a gente vai respeitar, a gente vai tentar planejar o futuro para que a gente tenha uma velhice saudável. Porque é muito difícil, né? Você precisar das pessoas. E hoje a gente tem visto idoso trabalhando na rua, vendendo coisas na rua. É dolorido isso, é É, triste. é. E outra coisa, tem filhos que o pai tem um patrimônio, a mãe tem um patrimônio enorme, né? E no final da vida, em vez dos filhos cuidar desse pai, não estou falando que é uma regra, isso tem filhos que é. Tá, estou falando que existe muitos casos. Infelizmente, é muito cruel. Mas que coloca o pai num asilo, numa casa de repouso, né? E esse pai tem condições até de ter uma pessoa para cuidar dela, a mãe, né? E não, os filhos acham mais fácil colocar, porque não quer ter trabalho, só quer ter o direito aos bens, né? Tá cheio disso Isso. também, doutora. Muito. Você vê casos em que a pessoa. Por isso que eu falo que as diretivas antecipadas de vontade são importantes. Porque às vezes você vê, por exemplo, o caso que uma pessoa que não tem filhos, tem os sobrinhos. Aí o sobrinho fica de olho o quê? No patrimônio, porque vai ser herdeiro, né? Fica de olho no patrimônio e na conta bancária, né? Só que no final da vida, André, é que a gente gasta mais. Gasta mais, É, cuidador, remédio, né? É isso aí, tudo. qualidade, plano de saúde e tudo mais. E aí vai para uma casa de repouso. Só que você sabe o que custa um cuidador? Tem cuidador. Por exemplo, se você contratar um cuidador, né? Que pessoas habilitadas e tal. Dioturno, né? Noturno, dioturnamente, né? Quando não é. Tem os folguistas, final de semana. Então, o valor que se gasta é muito alto. E aquele dinheiro, né? Que a pessoa tem guardado na poupança, numa aplicação financeira, ele vai, ó, que nem água, vai se esvaindo para pagar. Quando não tem uma reclamação trabalhista dos cuidadores, de quem presta serviço, de uma pessoa que ajuda em casa, um auxiliar e tudo mais. E aí, eu já ouvi caso de sobrinho que, é titio, 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 titio. E quando o titio não tinha mais dinheiro, some, né? Aí aquele sobrinho que estava relegado, que não, sabe, que o tio até nem dava importância, é esse que foi cuidar, é esse que internou numa casa de repouso, que vai, e até essa pessoa, não estou falando o nome, né, mas uma atitude muito bonita, diz assim, doutora, eu fiz até próximo da minha casa, por quê? Eu vou a pé, então eu vou visitar todo dia, tem farmácia próxima, eles me conhecem, eu digo, olha, se ele precisar, você pode, porque eu já venho aqui, é certo, e a orientação que eu dou é o seguinte, faz o seu relatório de gastos, de tudo, e ele fez as diretivas de vontade com o tio, porque o tio, embora esteja lúcido, mas não podia se locomover, não pode fazer nada sozinho, e tem nuances daquela coisa de perder as lembranças, né? Então, e quando a pessoa que vai cuidar é a que você menos espera, né? Que muitas vezes você às vezes nem deu atenção. E aí, sobrinho que era, e toda vez visitando, quando descobriu que a conta estava zerada, negativa, cadê? Cadê, Cai fora. André? Cai fora. É triste de ver Filhos faz, isso. tem muitos filhos que faz isso, né, doutora? Muitos filhos. Muitos, Dono dos pais, muitos. que não vai visitar, só está de olho no dinheiro que vai sobrar dele. Se não tiver, não está nem aí. Quantos Não, filhos que deixam os pais para lá
sem visitar, mas ele briga pelo patrimônio. Isso é muito cruel, né? Isso Sim. é de uma crueldade sem tamanho, né? E você quer ver uma coisa que é terrível? Os empréstimos bancários. Sabe aqueles empréstimos concedidos para os idosos com taxa baixa, que eles podem fazer um empréstimo até 30% dos seus rendimentos? Tem muitos idosos, escuta só, André, tem muitos idosos endividados por conta de terem usado o seu salário, o seu benefício para suprir, para pagar a dívida dos filhos, tá? Porque Nossa, aí vai no banco, faz empréstimo, compromete um terço dos seus rendimentos, dos seus proventos do INSS, tá? Para pagar a dívida de filho. E muitas vezes você vê idoso passando situação de necessidade por conta de responsabilidade de ato ilícito. Isso é um crime. Isso é é crime. verdade, é verdade. Porque o, o pai acaba vendo o filho na situação, a filha nessa situação, ele vai e se dispõe a fazer. Só que depois ele passa apertado por não ter condições nem de suprir a sua própria necessidade, o seu sustento próprio, né? É muito difícil isso, é muito terrível. É muito comum hoje, né? Isso é filho bandido, né, doutora? Vamos dizer assim, né? Um filho que faz É, isso com o pai, com a mãe, né? E é. chega um ponto E desse, né? E você sabe, André, para quem está nos assistindo, nós temos aí a Delegacia dos Idosos, né, do idoso, Delegacia de Defesa do Idoso, que é na Praça da República, e está funcionando, tá? Nós temos aí um departamento que fica no Fórum da Barra Funda, ele chama-se Sanctus, Sanctus, com S, Sanctus, com K-T-U-S, Sanctus, que é um departamento que ele defende as vítimas de violência, criança, abuso sexual e idosos, maus tratos. Então, essa denúncia, se você souber que algum idoso está sendo maltratado, está sendo abandonado, né, em seu estado de Sendo usado, necessidade, sendo sendo usado. exato, exato. Faça a denúncia. O Ministério Público está aí para atuar nesses casos, tá? Quando não for na delegacia que é na Praça da República. E eles vão tomar providência e a pessoa vai ter que responder por isso, né? Porque não é justo. Agora, visitar, cuidar, zelar, né? Tá junto, dar carinho, atenção, não, né? Dá Não. trabalho, dá E tem trabalho. muito, e tem muitos filhos ricos, né, doutora? Milionário que não ajuda os pais estão Sim, passando por necessidade, é, vive de um salário muito pequeno, e esse isso. filho tem e não ajuda. Está cheio de filhos assim também, né? Sim, você sabe que no direito, o direito de alimentos, ele é recíproco, de pais para os filhos e de filhos para os pais na sua velhice e na sua necessidade. E muitos não sabem disso, né? E o pai, ele não tem que propor ação contra todos. Dizer assim, eu vou propor ação contra aquele que é rico. Eu vou propor contra este daqui que é mediano. Não, ele pode propor contra todos os filhos que ele tem, mas não necessariamente, mas ele pode eleger um e vai ser obrigado a pagar e ele vai concorrer com os outros, ele vai ter que cobrar dos outros. Inclusive, não só a pensão, o suprimento alimentar, mas também os cuidados, porque os cuidados também é obrigação. Assim como o pai responde por maus tratos dos filhos, no conselho tutelar, no judiciário, os filhos também são responsáveis, né? Porque largar, abandonar numa casa de repouso, por isso, André, eu não vou dizer assim generalizar, mas eu já vi muitos casos de casas de repouso que, na verdade, você sabe, chega lá e já assina um documento e o idoso já dá a procuração para a pessoa receber os seus rendimentos, dizendo assim, olha, são pessoas de baixa condição. Às vezes não, mas as pessoas acabam se apossando dessa situação porque não tem ninguém da família para acompanhar. Então, quando você deixa uma responsabilidade sua, alguém vai se apossar dela e alguém vai fazer o trabalho e que nem sempre é de forma correta.
Então, você vai ter que acabar respondendo por isso, né? É isso, André. Doutor, mas tem filhos que faz isso também, né? Põe os pais, o pai ou a mãe na casa de repouso, até gratuita, e Oi, André. tá Acho que voltando, cortou um pouco, André. Dá para cortou, repetir? Você está ouvindo, André? dá. Não, Cortou. tem filhos também que leva, e o pai ou a mãe tem condições de pagar até uma pessoa para cuidar, ou uma casa de repouso, uma coisa digna, e tem essas casas gratuitas, tem filhos que leva e deixa o pai lá, né? Num lugar gratuito para poder para usar os bens dos pais, não tem? Sim, porque aí o que que eles fazem? Eles entram com uma ação, diz que o pai ou a mãe não tem mais condição de atuar, né, em causa própria, decidir o que ele pode fazer, e ele acaba se apossando disso tudo, e o pai em vida. Por isso que eu digo para você, diretivas antecipadas de vontade, as penúltimas vontades, é muito importante, porque aí a pessoa não vai poder simplesmente fazer, ele pode eleger até quem ele quer que tenha a procuração dele para atuar, para fazer as coisas, que não necessariamente precisa ser o filho. Percebe? Tá. Pode eleger uma pessoa, um profissional, um amigo, um advogado, um responsável, um contador, alguém que ele confie, que vai executar a vontade dele, não precisar esperar morrer, mas em vida, em vida. Olha que bacana, né? Você sabe que a Zuzu aqui, Santana, ela escreveu assim: gente rica foge para o exterior e deixa os pais abandonados. Veja, É isso não é a verdade, gente tem que muito. fala, todo mundo É, sabe. É triste, é sabe? a triste realidade. Então É, a gente convive com isso todos os dias, infelizmente, né, Zuzu? Então a gente sabe que as pessoas, infelizmente, você sabe que ser grato, agradecer, porque a gente tem que agradecer até André. Você fala assim, ah, mas meu pai não cuidou de mim, minha mãe não zelou. Mas enquanto a gente ficar voltando ao passado e criticando e não agradecer até pelo que a gente teve e o que a gente tem, a gente nunca vai ter prosperidade, né? tu Porque a tem que agradecer ao Pai gratidão. pela vida. Pela vida já é um, né? Por Exato. te dar da vida já é muito grande tudo isso. Já tem que ter uma gratidão enorme, né? Doutor, e outra Exato. coisa, tem filho só está de olho realmente no patrimônio dos pais, né? Sim, E não está sim. nem aí para o pai para visitar, para cuidar, nem ela colocou isso que vai para o exterior e está cheio. Alguns anos Tá. atrás, eu ajudava uma casa de repouso, e depois de algum tempo ela fechou, então a gente levava muito alimentos lá. Era uma casa que vivia de doações. Tinha duas irmãs lá na casa já há muito tempo, que a filha de uma delas levou a mãe e a tia, deixou lá e falou: olha, estou te dando esse dinheiro, vou chutar, na época, R$ 500, tá? Vou deixar aqui e eu vou precisar de fazer uma viagem, eu não tenho com quem deixar minha mãe e a minha tia, mas daqui 45 dias eu venho pegar ela. Olha, isso tinha 8 anos. Nunca mais conseguiram falar com a filha. Meu Deus, como é que pode? Eu não entendo isso, André. Eu não É entendo. cruel, triste, Muito, é muito. muito. Sem juízo de valor, falando aqui, as pessoas abandonam filho, abandonam cachorro, abandonam os pais. Então, eu acho que as pessoas hoje não têm, elas perderam efetivamente os valores reais da vida, né? É, E a vida, ela dá volta. E tudo aquilo que a gente faz, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, não adianta, é cíclica a coisa. Se você, como é que fala, André, que o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Então, sim, se você plantou, você que é o homem das plantas, né, que é o estudioso das plantas medicinais, não é, André? Uma é planta bem verdade. cultivada. André, agora eu posso fazer uma pergunta para você? Quantas As você quiser. plantas, as plantas, elas sentem o carinho mesmo da gente, porque você conversar com as plantas, você falar com elas. Eu tive uma orquídea aqui no escritório
que ela permaneceu viva, acho que quase mais, as flores, uns 2 meses. E eu passava a mão e eu falava, obrigada, sua linda, que você deixou esse meu escritório mais bonito. Obrigada. Existe isso, André? Eu acredito que sim, porque os alimentos têm vida, por isso que eles trazem energia e saúde para a gente, junto com as vitaminas, né? Ela tem vida, ela nos dá energia, o alimento, tudo, as plantas, tudo tem vida sim. Tanto se você corta, ela morre, né? Ela tem vida. Enquanto ela tá viva, ela tem vida. E com certeza ela sente o carinho, quando você joga uma água nela, que ela está necessitada, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, sim, nessa vida verde, né? Eu acredito Verde. muito que ali tem vida, sim, tá? Traz oxigênio, traz tantos benefícios para a gente, então, ela tem vida. André, e você sabe que as pessoas idosas, elas, os antigos, né, eles têm esse hábito de cultivar as plantas, de ter uma Sim. planta em casa. E eu me lembro sempre, Uma até com boa tristeza, assim, energia. É. isso. A minha avó tinha uma orquídea se você tiver, eu gostaria de uma muda, viu, André? É aquela que ela parece um sapatinho, a pontinha dela assim Ah, eu marrom. sei. A Você tem, André? portuguesa. Sei qual que Maravilhosa. é. Então, Ah, e minha avó faleceu já há muitos anos e ela tinha assim um vaso enorme, minha avó tinha um xodó muito grande. Eu não sei com quem que ficou, né? E o que eu vejo muito triste porque as pessoas cultivam essas plantas e tudo mais. Você sabe qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando a pessoa morre? Ela ou joga tudo fora, sabe? Ó, falar essas porcarias aqui, absurdo, né? Então, é. não levar em conta o carinho, Aquele o amor que carinho. a pessoa tinha, É né? verdade. Você, você deveria falar, vou cuidar disso aqui, minha mãe gostava tanto, meu pai gostava tanto, a minha tia, a minha avó, né? Eu vou levar isso para minha casa, eu vou cuidar da mesma forma, porque isso aqui tá a energia dela, tá um carinho que ela tinha nisso aqui, né? Por que não fazer isso? Isso chama amor, né, doutora? Isso tem nome, Amor, amor, né? que lindo É, isso. Então você concorda comigo que a planta, ela concordo. pode passar, ela passa de uma pessoa para outra e ela tem a energia da pessoa, continua, você acha? Tem. Continua. Acredito sim muito nisso, mas muito André, mesmo. e qual que é assim o chá que você aconselha que os idosos possam tomar à noite? Porque eu percebo que as pessoas assim com uma certa idade e a gente também por certa preocupação e tudo mais. Mas a pessoa com uma certa idade ela não tem um sono perfeito, né? À noite ela não consegue dormir direito, e tal. O que você acha qual é a erva, qual que é o chá que ela pode tomar sem prejudicá-la, que ela pode ter um sono tranquilo? Doutor, as pessoas andam muito ansiosas, no geral. E os idosos, por sua sensibilidade, por tudo isso, pelas coisas mal resolvidas, né? Que as pessoas, quando têm uma certa idade, ela quer a vontade dela, que foi tudo isso que você colocou, a vontade dela, que isso seja respeitado, as vontades, eu estou falando no geral tudo isso. Às vezes as vontades não é respeitada, aquelas pessoas vai acumulando aquela ansiedade, aquele mal-estar de não ser respeitado, e a pessoa vai acumulando um transtorno de ansiedade, e a pessoa não consegue relaxar, não consegue dormir e passa a não ter uma qualidade de vida. Isso acontece muito com todo mundo, mas as pessoas de idade é muito mais acentuada justamente pela a própria idade daquela pessoa, a fragilidade da própria idade, então essas pessoas sentem muito mais, né? E tem o chazinho, sim, e tem muito idoso que às vezes começa a tomar remédio controlado para dormir, está cheio de idoso tomando remédio controlado para dormir, às vezes toma Sim, remédio até sem orientação médica, tá? A filha começa a dar, ou a vizinha estava tomando, passa que não deve fazer isso. isso, isso. Tem que ter muito cuidado. Esses medicamentos pode, principalmente nas pessoas de idade, provocar outras doenças,
até doença de Parkinson, doença de Alzheimer, entendeu? Pode mexer com essas pessoas, acelerar mais até esses processos. Então, um chazinho é muito, além de ser confortante, relaxante, eu indico assim, e um chazinho ainda gostoso. Se a pessoa pegar alfavaca, que é um chá delicioso, Vou com até anotar. maçã, tá? Alfavaca, maçã, É. um punhadinho de alecrim, um punhadinho de tilha e um punhadinho de melissa. Fazer um chazinho e tomar 3 xícaras por dia e 2 xícaras à noite, ele é confortante, é gostosinho, relaxante, melhora os transtornos de ansiedade, até depressão. No começo que a pessoa estiver com depressão, o alecrim ele é maravilhoso para isso, melhora a memória e não tem nenhuma contraindicação. Isso é um chazinho da vovó que só faz bem para todo mundo. Eu vou fazer, viu, André? Eu vou fazer. Isso é muito Pode bom, fazer. porque. E o interessante que você falou que não é só à noite, né? Já vai preparando o sono desde cedo, né, André? Já vai tomando. É. André, você sabe quem está na nossa live? Entrou o Silvio Rezende. Ô, Silvinho! Amigo Algumas pessoas estão mandando. querido! Bacana, né? Ei, Silvio. Vamos fazer uma propaganda do Silvinho? Gente, Vamos. você vai lá no salão dele, não vai? Claro, sempre. Sempre. Por isso você está sempre com o cabelo lindo e bem arrumada, bem cuidada. Aliás, estou precisando. O Silvinho é ali, pertinho do metrô Santana, né? Você sabe o telefone dele lá, do Silvinho, ou pede para ele colocar aí? Alfredo Pujol. Silvio, pode colocar. É na rua Alfredo Pujol, é próximo ao metrô. Silvio está trabalhando, graças a Deus voltaram, né? Que bom. Para salvar o mundo das loiras e tudo mais, né? Porque a gente precisa se arrumar, precisa se cuidar. E o telefone você tem, Aline, aí do Silvio, para a gente pôr aqui? O Silvio está aqui, ó. Adoro, amo. Ô, Silvio, coloca seu telefone aí do salão para gente. Para as Tem um pessoas monte que de têm gente querendo interesse em marcar esse final de marcar. semana. Isso. Né? Olha, André, tem uma pessoa que escreveu. Eu queria só falar para você, ó. Galiza de Belém do Pará está assistindo a gente, mandando um beijo para ela. Paulinho Júnior. Paulinho! É Júlia Gugli, tá aqui. Júlia, Olha, beijo! tá assistindo a gente e tantos outros aqui, né? Ó, Ira Bastante Gasparelli, Drimar, várias pessoas. Um grande beijo para todos vocês aí que estão assistindo a gente. André, teve uma pergunta Muito aqui. obrigado, né, por todos estarem aqui com a gente. Alegria, né? André, uma pergunta. O que a gente faz para emagrecer, para desinchar, André? Pergunta. Olha, para desinchar, tem muitas pessoas que têm muita retenção de líquido, principalmente as mulheres. Isso é real. Porque tem mulheres que podem ter até 7 quilos a mais de retenção de líquido. E às vezes a mulher nem consegue fechar uma roupa. Fala, poxa, como é que a minha roupa estava fechando 2 dias atrás, agora está apertada? Pode ser uma retenção de líquidos, tá? Assim, muito rápida. Então, a pessoa pode engordar uma falsa gordura. Então, para retenção de líquido, um chazinho que é muito bom é você associar a cavalinha, um punhado de cavalinha, um punhado de douradinha, um punhado de pariparoba, um punhado de dente de leão, associar essas 4 ervas, tomar uma xícara de chá 4 vezes por dia. E também, que é muito legal para retenção de líquidos, é você pegar uma pera, bater ela de manhã com 5 raminhos de salsinha, um copo de água, coar e tomar todo dia de manhã. É excelente para melhorar a função dos rins, fazer uma desintoxicação e também para retenção de líquidos. E eu acho que daí funciona até o intestino, né? A pera, tudo. Eu adoro pera. Muito bom. É aquela pera molinha, né? A pera molinha, E fica gostosinho, tá? É bom você tomar de manhã em jejum isso, depois passa um tempinho, toma seu café. E agora também tirar os alimentos industrializados, temperos industrializados, tudo isso que foi industrializado, que tem muito sódio,
aumenta mais, além de engordar, aumenta mais a retenção de líquidos também, que é o sódio. Certo. Ó, o Silvio passou agora o telefone, ele colocou aí ele escreveu, é 2976-7932. 2976 79, vamos lá. 2976-7932. É o do salão do Silvio Rezende. Liga lá, gente, marca. Amanhã é feriado, mas sexta-feira ele vai estar lá, né? E vai trabalhar na quinta. Vai trabalhar amanhã? Na quinta. Ah, o Silvio vai trabalhar amanhã, gente. Amanhã, Aproveitar. em São Paulo não é feriado mais, doutora. Foi antecipado. Pois né? mas você sabe que o Tribunal de Justiça de São Paulo não vai trabalhar, não vai funcionar. Nem amanhã e nem sexta-feira. Então, a gente que é do judiciário, já temos esse problema aí que nós não vamos trabalhar, né? Ó, o telefone do Silvio Rezende, quer lá cuidar do seu cabelo e deve 2976-7932. 2976-7932. Liga lá e marca o horário com o Silvinho lá, tá? Vai transformar você. Silvinho, transformador de mulheres, né? E de homens também, né? Com certeza. Tem várias perguntas aqui para você, André. Inclusive, estão perguntando assim: tem algum. Cadê aqui, ó? André, tem algo para quem é alcoólatra? Tem alguma medicação? Alguma coisa que pode dar aversão ao álcool? Alguma coisa assim, André? Não. Tem para as pessoas que querem largar de beber. Porque realmente é muito triste tudo isso. É uma doença. Ela precisa ser encarada como uma doença. Quando a pessoa quer parar de beber, você consegue sim. Você tem vários tratamentos que vai ajudar a pessoa a tirar a vontade de beber, controlar o emocional, porque a pessoa não para de beber, porque mexe muito com o emocional. Ela a pessoa é um dependente, não é sem vergonhice, é uma doença e que precisa ser encarado como doença. Mas as pessoas precisam de querer tomar partida. Não, eu quero parar de beber. Aí tem ajuda sim. A acupuntura ajuda muito, tá? Quando a pessoa quer. Tem tratamentos naturais maravilhosos para as pessoas que querem parar de beber, que ajuda muito, mas a pessoa tem que querer. Não adianta só a família querer. Força de vontade. Tratar como uma doença, né, André? Porque não adianta só criticar, né? Não adianta. Às vezes o desejo é maior do que a força de vontade que a pessoa tem. É verdade. Então, na verdade, tem que evitar lugares em que esteja suscetível, né, à bebida, pelo menos no início. E tem grupos, né, de grupos de apoio, de terapia, de apoio. Maravilhoso. Mas a pessoa tem que querer, né? Tudo tem que querer. E assim, as pessoas da família, eu sei que já estão com o saco cheio, porque, sabe, as pessoas se esgotam de tanto lutar, a família inteira fica esgotada, né? E fica até doente juntos. Mas não perder a esperança e não deixar de lutar por aquela pessoa, que tudo pode acontecer. Eu tenho um irmão que é alcoólatra, ele tem mais de 25 anos que ele não bebe, vai em festa, vai em tudo, ele não bebe. Entendeu? Então, não abandonar essa pessoa, achar que você pode combater o alcoolismo, criticando, xingando, você só vai piorar. Você tem que usar a sua inteligência para aproximar dessa pessoa, falar, estou aqui, quero te dar força, quero te ajudar, você quer um tratamento, eu vou te ajudar. O que você quiser. Se expor para aquela pessoa que você está disposta ou disposto a ajudar, não a criticar. Você sempre consegue um bom resultado. Que coisa boa. Ó, estou vendo aqui, DJ Vini, doutora Sandra, amo de coração, obrigado. Opa! Tem algumas pessoas aí, olha lá, doutora Sandra, excelente advogada, obrigada. É a Simone Bento, cliente. Simone Bento, um beijo, prestigiando a gente aí. São pessoas, André, que acreditam no trabalho da gente, que às vezes a pessoa entrega a vida delas, né, na mão do profissional, e a gente sofre também, a gente sente,
É engraçado isso, né? De vibração, de sentimento. Nós somos seres humanos e a gente acaba Claro. se envolvendo e a gente tem que se dedicar para fazer o melhor. E as pessoas, é como você falou, também tem que se ajudar, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, sabe Doutora, que tem um problema? Oi. ah, as pessoas, dentro daquilo que a gente estava falando, as pessoas estão faltando humanidade. As pessoas estão muito mediatista. Não estou falando, tem filhos maravilhosos, tem mais gente boa na vida, no mundo, do que ruim. Eu acredito muito na humanidade ainda. Mas, infelizmente, a gente não pode abrir guarda e achar que todo mundo é bonzinho e não pôr no papel. Então, por vias das dúvidas, para não ter amanhã uma discussão, não ter nada, é melhor fazer tudo no papel e com uma orientação no profissional, para que amanhã essa discussão ela não seja estendida por uma vida inteira e se torna, em vez de ser uma solução, se tornar uma briga, né, doutora? Sim, porque você já pensou, André, a pessoa, para quem acredita, né, numa espiritualidade, a pessoa vai partir, como eu disse, daqui para melhor, se Deus quiser, né? Então, ela não vai ter sossego, porque a família brigando e não foi nada cumprido da forma como ele pensou que fosse. Infelizmente, você sabe que às vezes você não tem tanto um patrimônio grande, mas você tem, as pessoas se amam, as pessoas se respeitam mais do que famílias abastadas, sabia? Porque muitas vezes o patrimônio que deve vir para facilitar a vida das pessoas e das famílias, ele acaba destruindo, porque as pessoas não têm condições para receber esse patrimônio. A gente tem que estar até preparado. Falar assim, não, mas eu estou preparada para ganhar muito dinheiro, eu estou preparado para ter um patrimônio grande. Ok, a gente não pode ter medo do dinheiro, a gente não pode ter medo de prosperidade, não é isso? A prosperidade Sim, também é uma coisa maravilhosa, mas assim, sim. você tem que estar preparado para receber para receber o dinheiro, né? Ele tem que ser abençoado, ele tem que passar para frente, ele tem que ter uma rotatividade. Você tem que saber que você não tem, mas existem pessoas, existem pessoas que estão passando necessidade. Você tem que ter esse olhar, né? Essa questão sua de fraterna, de caridade. André, eu acho, sinceramente, que eu acredito muito que fora da caridade não tem salvação. Não, Então, não tem. assim, você não há aquele que diz que não tem nada a doar, que não tem nada para fazer para ajudar o próximo. Sempre tem, nem que seja uma palavra, né? Então, se Tem. você não tem esse olhar, não existe prosperidade, não existe. Você pode ser rico de dinheiro, mas você tem um vazio dentro de você. Então, você tem que se preparar, inclusive, para ser rico, de todas as formas possíveis, Para a né? Não é pessoa verdade? não ter só dinheiro, né, doutora? Porque só ter dinheiro na vida não é o suficiente. Você tem que, o dinheiro, nada de mal, ter dinheiro, mas você tem que ter conteúdo e ter bondade, caridade, amor dentro de você. E aquela pessoa egoísta, que quer tudo para ela, não quer dividir com o outro, acha que só ela merece, que o outro não Sim, merece nada, né? É um é, dinheiro maldito. Não adianta sim. isso. Vai ser uma pobre pessoa rica, né? É, Uma pobre é verdade. pessoa rica. É verdade. Infelizmente, né, André? Doutora, Infelizmente. a melhor coisa que a pessoa faz é procurar uma orientação. E eu conheço o trabalho, sei a seriedade, e você tem esse lado humano, você acaba fazendo amizade com as pessoas, você faz as coisas de uma forma correta, e você põe esse lado humano, um lado correto, para que ambas partes ficam satisfeitas e faz a coisa da melhor forma possível para todos, né? Se a pessoa não vai cumprir, é um problema dela, né? Mas que é Exato, feito dentro exato. dessa forma, é. Você sempre preza muito isso. Como é que as pessoas fazem para marcar uma consulta com você, mesmo online, ou ir no seu escritório, ou quiser que você dê uma olhada no processo, orienta É. alguém que está querendo fazer um testamento, como fazer o testamento direito, como documentar direito, É. aquilo que a pessoa Então, tem, aquela vontade, como é que a pessoa faz? olha, meu escritório é em Santana,
Então, eu tenho um telefone que a gente viabilizou para ser mais prático, porque às vezes a gente está em diligência, né? O telefone é 011, fixo, 3857 5778. Esse é o telefone fixo. Mas nós temos um telefone de WhatsApp que é 011. Então é assim. Vai repetir, doutor, vai repetir isso de novo. Vamos repetir. 3857 5778. Eu vou pedir para a Aline, minha assistente, você coloca, ela vai disponibilizar o telefone. E aí a gente tem um WhatsApp, tá? Que fica mais fácil, porque hoje está todo mundo com o celular na mão, né? Então a pessoa já passa a mensagem, aí a minha assistente já monitora, já responde. Então é 94554 3405. Ó, eu vou repetir os telefones da doutora Sandra. Ó, o telefone fixo, se for fora de São Paulo, 011 3857 5778. 3857 5778. WhatsApp, qualquer lugar que você pode mandar, você marca um horário com ela, ela vai te atender, ou uma consulta online, ou pessoalmente, ou qualquer orientação que você precisar, ela dá consultas também, 9011, se for fora de São Paulo, 94554 3405. 94554 3405. Super fácil, gente. 94554 3405. Quem for fora de São Paulo, 011. E as suas redes sociais, doutora? Sandra Daniotti, com 2 T's e I. Então, lá tem, inclusive, os contatos, os trabalhos que a gente faz, as bandeiras, né, que a gente levanta, tem as lives, tem as palestras, tem os eventos. Então, a gente vai postando e sempre eu vou mencionando, né, o trabalho, a luta contra o abuso infantil, intrafamiliar infantil, a questão da violência doméstica, né, contra as mulheres. Então, a gente está sempre aí no trabalho, à frente, né, defendendo, e principalmente nessa época de pandemia, o trabalho aumentou muito nesse sentido, viu, André? Então, eu estou sempre postando e sempre auxiliando com as informações. Então, tem informações novas, algum julgamento eu vou colocando, né? E é isso aí, a gente vai falando com as pessoas na medida do possível, que eu posso auxiliar através das redes, a gente vai fazendo. Salvo que, assim, consultas particulares eu não posso fazer via WhatsApp nem pelas redes, por questão ética, né, André? Porque cada caso é um caso em concreto, então a gente não pode, proibido fazer esse tipo de consulta. Mas, se você adentrar nas redes, muitas vezes, quando a gente faz uma palestra ou a gente fala como hoje nós falamos, você sabe que a gente acaba sanando a dúvida de muitas pessoas, né? E isso a gente acaba fazendo o trabalho social da gente. Porque, sabe, eu tô tão no automático, todo dia tem médicos aqui, e o Conselho Regional de Medicina liberou os médicos para dar consulta online, os psicólogos, várias pessoas ligadas à saúde, né? Principalmente nessa pandemia agora. Mas, assim, se não for uma consulta, uma orientação, e a pessoa, de repente, quer mandar um processo para você, e quer vir depois aqui, mas para você dar uma orientada, isso pode ser feito, doutora? Com certeza, para a gente analisar, para dar um parecer, com certeza. Consulta, a gente marca, né? Tem que ser com antecedência, e porque tem que disponibilizar a rede, né? E a gente faz, sim, dá orientação, isso sempre, sempre, tá? Sempre. Isso ainda agora na pandemia, né? E lembrando, quando a gente está, inclusive, na rede, na Gazeta, né? Na televisão, na Gazeta, a gente também está sempre respondendo as perguntas na medida do possível, de maneira geral, né? E orientando. Lembrando que as pessoas que precisam de auxílio de advogado
não têm condições de pagar um advogado particular, elas podem se valer do governo estadual, ele disponibiliza a Defensoria Pública, né, que é na Avenida Liberdade, número 32. A gente sabe que é meio difícil, mas eles estão trabalhando, tem que fazer um cadastro, né, fazer uma inscrição. Oi, Aline. O Gildinho entrou. Ah, eu vou falar com ele. Gildinho, um beijo, um amigo meu, grande apresentador de Leme, da cidade de Leme. Ei, Gildinho, boa noite. Leme, lindo. Leme. É um vozeirão, canta, uma voz muito linda. Fizemos uns trabalhos, né, na Rede Brasil de Televisão um tempo aí, foi bem bacana. Então, e a pessoa pode fazer a sua inscrição e ter o atendimento de graça, disponibilizado pelo Estado. Esclarecendo que pessoas que ganham até 3 salários mínimos têm direito a esse atendimento gratuito. Ou procure, né, atendimentos, às vezes, não sei se as faculdades estão com esse trabalho, acredito que sim, porque os fóruns estão funcionando ainda que voltaram agora, abriram, né? Mas a OAB tem alguns departamentos. E vou falar uma coisa, se tiver questão de abuso sexual infantil, não espere e denuncie. Sim. Junte provas, filmagem, declarações, testemunha, provas, roupas, não troque a vítima, não dê banho na vítima. Eu sei que é muito triste isso, mas leve a vítima para a Delegacia de Defesa da Mulher, leve para que lá ela seja encaminhada para a perícia. Porque, às vezes, as provas se encontram nas roupas da vítima e que podem ser usadas para chegar ao agressor, tá? Violência doméstica, nós temos Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São Paulo, 24 horas. Nós temos, próximo aqui até o Mercado Municipal, 2 ruas para frente. Nós temos uma delegacia que é a Casa da Mulher, se você der um Google aí, tem o endereço, atendimento 24 horas, tá? Se você estiver passando por violência, pelo amor de Deus, não fique esperando, porque não existe essa, não, mas ele grita, fala que mata, não vai. Gente, faz. Mata. Se a pessoa mata, é agressor. Mata. Então, hoje nós temos, ligar o 90, pede pizza, mas vai dando a entender que, não, mas não, a pessoa fala, não, mas eu quero uma pizza, então já tem algumas redes, então tem, como é que se chama ali, da pizza, Pizza Hut, tem olha, fazendo não é propaganda, mas é porque tem, vocês fazem os atendimentos, então eles já sabem, estão preparados para receber essa situação de violência. Pega uma caneta vermelha para mim, que eu vou mostrar, daquela de pintar, do Socorro. Então, lá na minha sala, lá tem. Ela vai pegar uma caneta para eu mostrar para vocês. E outra coisa, vizinhos também, que tá vendo que essa mulher está sendo espancada e fica quieto, não chama. Ele também está compartilhando com aquilo. Isso também é cruel. Conivência. Né? É conivência e é responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela é de praticar uma ação ou deixar de praticar. Então, nós temos que... a mulher gritando, ou você percebe que a mulher está sufocada, ou você percebe que ela não pode... Ele proibiu de falar com os vizinhos, você percebe que ele é agressivo com ela, com os filhos, é obrigação denunciar, tá? Há casos em que a pessoa deixa um bilhete no elevador, senhor agressor, nós estamos de olho em você. Nós já percebemos que você está praticando, morador do apartamento tal. Então, os síndicos têm que estar ligados nisso, tá? Porque uma omissão sua pode gerar um feminicídio. Muito legal esse negócio. Se você tem alguém em apartamento que você está vendo que essa pessoa está sendo agredida, você colocar um bilhete, você vai chamar a atenção de todo mundo, né? E não precisa você se expor. Exato. E o agressor, e pelo menos o agressor já vai estar ligado que os vizinhos já estão atentos e que ele vai ter que maneirar. Agora,
Ela pode pedir medida protetiva, porque a mulher fala assim, mas como que eu vou viver? Eu não tenho como viver aqui, ele sustenta a casa, ele vai ter que pagar pensão alimentícia. Faz a denúncia, vai até a delegacia, você vai ser acolhida na hora, você e os seus filhos vão ser encaminhados na casa da mulher. E aí o juiz vai despachar a medida protetiva, o agressor vai ser retirado do local. E essa medida pode abranger até 500 metros de distância. Ah, mas não funciona, ele chega. Muitas mulheres dizem assim, não funciona por quê? Porque às vezes a mulher percebe que ele ultrapassa os limites decretados pelo juiz e ela não denuncia. Diz, ah, mas vai ser preso? Vai ser preso. Ou ele vai ser preso ou ele te mata. Então tem que saber o que tem que fazer. Eu vou dizer aqui tem uma caneta vermelha, mas poderia ser um batom. Eu estou passando, vamos supor, vítima de violência. Eu vou fazer, ó. Eu fiz um X. Eu estou falando com o André Rezende agora. Oi, André, tudo bem? Você está bem? Então, André, tá tudo bem? Eu não estou falando para você que eu estou sofrendo, mas você já viu que tem alguma coisa de diferente. É o sinal. Então, nós temos que estar atentos aos sinais, tá? Então, chegou o entregador de pizza na sua casa, obrigado. Entendeu? Foi numa farmácia. Na farmácia, todos já estão preparados. André, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fiz uma palestra online e para um grupo grande de mulheres e eu fiz isso. E até era essa caneta, né, Aline? Eu fiz com essa caneta. E essa caneta aqui, eu até comprei na Argentina, quando viajei no doutorado, que foram as viagens que eu fiz. E essa é forte, viu? Porque ela quase não. Eu vou ter que passar agora um produto para tirar. E eu fiz isso falando exatamente isso. Olha, gente, tem que fazer a marca e tal, né? Você sabe que eu saí daqui do escritório e eu não me ative nisso, que eu tinha feito a marca. E eu parei numa farmácia. E eu fui pedir a medicação e sempre, assim, aquele jeito de falar, vou falando. Aí a pessoa olhava na minha mão e eu não tinha percebido. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele olhou para mim e falou, senhora, espera um momentinho. Ele foi e chamou outra pessoa e a pessoa veio olhando para mim. Falei, aí eu olhei, aí eu percebi, falei, não, calma, gente. Eu sou advogada. Eu não estou sofrendo violência doméstica. Tá tudo bem comigo. Eu fiz a palestra. Isso. Então, André, por isso que eu estou contando isso. Porque as pessoas falam assim, ah, não funciona. Mentira! Funciona, tá? O que não funciona é ficar calado, sofrendo. Exatamente. Até morrer, né? É verdade. Exatamente. Eles quase chamam. Aí a menina falou para mim do caixa, nós já estávamos um falando com o outro, porque a gente já ia chamar a polícia. Eles têm um botão lá de pânico, eles já iam chamar a polícia. Entendeu? Então eu tive que ficar me explicando. Aí eu tirei o OAB, mostrei. Não, eu estava na palestra. Aí eu peguei o link, mostrei, porque eles acharam até que eu podia estar omitindo, entendeu? Com medo, né? Mas não. Então, acredita, tem gente disposta a ajudar. Mas se você não falar, doutora, se você buscar ajuda, não adianta. Vamos chamar atenção. Eu vou começar a fazer isso. Todo fim da minha live eu vou fazer isso. Pedir para as pessoas divulgarem isso, as pessoas que estão nos assistindo agora, entendeu? Divulgar isso. Ó, eu não tenho uma caneta vermelha aqui. Mas você tem essa que você tá representativamente, isso. Tá. Pode ser um batom, pode ser um batom, pode ser um batom. Isso aqui é o socorro, tá? Socorro. É o socorro daquela pessoa que está passando por qualquer momento de dificuldades, de violência, de qualquer, não importa o grau que seja. Exatamente. Né? Não importa por quem seja, ela precisa de um socorro. Isso aqui é uma forma que as pessoas que estão passando disso aprender, isso virar uma rede e as pessoas saberem que através disso aqui a pessoa precisa ser socorrida, né? Sim. Exatamente. Não importa o grau de violência, mas se ela chegar ao ponto de ter que pedir ajuda, que ela está sufocada, que ela está sofrendo e não tem como, não pode gritar, não pode sair, ela tem que fazer.
Se chegar numa farmácia e não tem a caneta, ela corre no lugar de cosméticos e pega um batom e ela chega no caixa e vai pagar. Não precisa fazer assim, né? Porque a pessoa vai perceber. Mas, né? Então, assim, vi, por exemplo, o entregador, né? Que vai entregar pizza e a mulher já olha, obrigada, né? Então, a pessoa já vai saber. Está fazendo live. Houve um caso aí que amplamente divulgado, uma funcionária fazendo uma live não, desculpe, trabalhando home office, né? Um trabalho online e ela tinha apanhado naquela noite, né? Do seu companheiro. Bateu, agrediu. Então, o que ela fez? Ela assistindo a live, uma das colegas percebeu, os outros não, e ele passava, e ela fez. Então, uma das pessoas já imediatamente chamou a polícia e a polícia foi até a casa e levou o agressor. Então, assim, mas a grande dificuldade é que muitas vezes o agressor tira até o celular, tira todo o meio de comunicação. Então, os vizinhos têm que estar atentos. Casa com porta muito fechada, que não sai ninguém, que ninguém está na rua, que os filhos não podem falar, escuta às vezes uma agressão ou outra, alguma coisa de muito grave está acontecendo naquela casa. Ali. Salvar né? vidas, isso salva vidas. Exatamente. Às vezes é melhor você chamar e verificar o que está acontecendo do que deixar e ter que vir recolher um corpo. É muito grave, André, é muito sério. Muito, e a gente não consegue muito. conter. E isso aumentou muito na pandemia. Isso muito grave. Coisas assim que a gente não imagina. E assim, as pessoas estão surtando, né? As pessoas estão surtando e fazem barbaridades, né? Hoje mesmo eu falei com uma pessoa e eu disse, olha, é o seguinte, vamos entrar com pedido de divórcio, mas vamos entrar primeiro com a medida cautelar, né? A medida de urgência para tirar o agressor da sua casa. Porque se ingressarmos com o pedido do divórcio, ele vai te matar lá dentro. A hora que ele souber, a hora que ele receber a intimação, etc. Então a gente tem que ter toda essa cautela. Ah, mas a pessoa vai ter que sair. Vai ter que sair. Porque ninguém merece viver assim. Nem a mulher, nem os filhos. Porque você sabe que a vítima de violência doméstica não é só a mulher. É a mulher e toda a prole, todos os filhos. E tem que cortar esse ciclo de violência, né, André? Porque é cíclico e isso vai adiante e não para, né? Doutora, mas e as mulheres nem sabem que estão. Tem muitas mulheres que calam e ficam quietas, porque também, além das agressões, das ameaças de morte, de tudo, tem a questão financeira também, porque ela tem filhos, ela não trabalha, ela não tem um salário, e ela fica com medo de não ter como manter esses filhos, e ela não sabe, e passa por tudo isso, e acomoda numa situação dessa, que ninguém merece acomodar numa situação dessa, cruel, né? Com uma pessoa tão louca, desumana, que é uma pessoa que faz isso com a mãe dos seus filhos, ou com o outro ser humano, com a mulher, é um monstro, não tem outro nome, né? Mas existe muito caso da mulher não aceitar. Ela fica naquela situação porque ninguém aceita, mas fica naquela situação por não saber como sobreviver e como manter os filhos. Como é que faz nesse caso? Então, quando você já faz a denúncia da violência doméstica, já lá no ato, que pode ser através de um profissional, de um advogado, né, que a gente faz uma representação criminal, já relatando todos os fatos e juntando todas as provas. Porque quando você denuncia o agressor, os vizinhos, parentes, amigos falam, nossa, mas será que você está batendo bem? Porque ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não levanta a voz para falar com ninguém. Né? O agressor, ele está em qualquer lugar e os mais imprevisíveis possíveis. Ele pode estar do teu lado, um familiar seu, e você nem imaginar que a pessoa é um agressor. Uma pessoa que trabalha com você, que te trata maravilhosamente bem, espanca os filhos, espanca a mãe. E aí a sua colega de trabalho que chega com a cabeça marcada,
Aí você fala, nossa, machucou. Ela fala, eu bati, caí da escada. Isso aí já é típico, cair da escada, né? Ah, eu fui levantar e bati na geladeira, bati na pia. Aí é maquiagem para esconder, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, porque o agressor é uma pessoa geralmente fora de qualquer suspeita, tá? Fora de qualquer suspeita. Então, quando você faz a denúncia, voltando nessa sua pergunta, né, André? Já orientar que ela fale o seguinte: eu necessito de arbitramento de pensão alimentícia. Então, quando vai o pedido para o juiz despachar a medida protetiva, que é o afastamento, o distanciamento do agressor, ela já pode arbitrar um valor, ainda que mínimo, de pensão alimentícia. E que depois vai cair na vara da família e que vai se discutir qual percentual, qual o direito efetivamente, né? Que geralmente gira em torno de 30% dos rendimentos dos ganhos daquele que paga a pensão. E se ele causar dano na mulher, bateu, ela vai ter que ir para um hospital, vai ter que ficar afastada pelo INSS, você sabe que o próprio INSS pode mover uma ação contra o agressor, né, para cobrar os gastos que ele teve com a mulher agredida, com os filhos, afastamento do trabalho. Você sabe, André, é bom falar que a mulher, ela tem direito a ficar afastada do trabalho por questão de violência doméstica comprovada, até 180 dias. A empresa não pode demiti-la. Porque uma mulher que sofre violência, ainda que ela seja afastada pelo INSS para tratamento, muitas vezes, ela não tem condições psicológicas de retomar sua vida de imediato. É verdade. Doutor, e outra coisa, se você trabalha com alguém que você vê que aquela pessoa está sendo agredida, ela está mentindo para você, chama aquela pessoa numa sala e fala, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu quero que você confia em mim, sabe? O que está acontecendo com você, não é? Eu acho que você tem que mostrar para aquela pessoa que você está ali para ajudar e ela vai se abrir com você, né? Não adianta ela ficar dando desculpa e você engolir nessas desculpas. Chama essa pessoa, longe de qualquer pessoa da empresa, conversa com aquela pessoa, vamos almoçar comigo hoje, né? E começa a conversar com aquela pessoa para ela abrir com você e ter confiança em você, para você poder ajudar ela, né? Aquela pessoa está precisando de muita ajuda. Porque você sabe que a vítima, ela não fala. Por que ela não fala, André? Primeiro, medo, né? Vergonha e medo de não ser acreditada. Porque você sabe que a palavra da vítima, ela é desqualificada. Então, assim, as pessoas, por que as pessoas falam assim, mas ela apanha, mas também ela gosta, ela nunca reclama, não existe isso. Ninguém gosta. Nossa, ainda passar por isso, né? Apanhar. Sim. Então, mas é tipo assim, mas as pessoas mexem com ela na rua, mas é porque ela usa saia curta. A mulher tem o direito de usar a roupa que ela quiser. O que ela quiser. Se a pessoa é maluca e ela ultrapassa os limites do direito dela, né? Não é justo você responsabilizar o outro por ato ilícito praticado. Né? Mulher, então, mulher de malandro, né? Mulher de gosta malandro. de apanhar. Gosta de apanhar. Que coisa absurda isso, que coisa mais terrível. Você quer ver, André, outra coisa que eu uso muito em palestra? Pega minha colher lá, Aline, por favor. Eu digo o seguinte, que na hora que a vítima... porque existe muito machismo, né? Machismo estrutural, né? Machismo institucional das instituições, né? Existe machismo nas mulheres, que às vezes as próprias mulheres elas desqualificam a outra, né? Então, mas também, como você falou, ela tá com o cara bate nela, mas ela gosta. Também ela faz por onde? Porque ela também responde ou ela grita, não tem que responder quando o homem está nervoso. Não é assim. Ela é culpada, ela provoca. Quer dizer, não existe isso, André. Agressão, violência não justifica. E eu levo isso daqui nas minhas palestras, né? Porque em briga de marido e mulher,
se mete a colher, sim. A gente tem que se meter, sim, para evitar um O feminicídio, pior, evitar um mal maior, né? Evitar um mal é maior. verdade, é verdade. Ah, Doutora, né? nosso papo foi para outro caminho, mas que bacana que foi, muito necessário, muito bacana. Tá? Eu queria que você Sim, viesse mais vezes aqui para a gente falar sobre agressões, que eu acho que esse papo vamos. ele é tão infinito e tão necessário. E quanto Sim, mais a gente chamar a vamos. atenção das pessoas para isso, eu acho que é uma coisa que nós precisamos levantar e chamar a atenção, sim, chega, para, né? Isso aqui, ó, Isso, isso. para. Isso aqui. Sabe, É isso agressão? aí. Não. Tá? Não. Ninguém é propriedade de ninguém. Você não é Isso, dono, André. entendeu? Isso. Né? Isso. Agressão Boa. nunca. Não podemos aceitar isso, Isso aí. Boa. né? Isso aí, André. Fizemos um papel hoje bacana. Isso aí, André. Fizemos a nossa parte. Faça a Sim, sua. Lute pelo faça a seu sua. direito. Isso aí. Tá? Tá? André, oi, pode falar. E luta também, você que sabe que alguém está sofrendo, tem família, doutora, que sabe que aquela pessoa está passando por aquilo, e só fala, ele batia na minha filha, ele fazia isso, a irmã, depois que mata. Aí a pessoa pega e fala, mas depois que já matou. Por que não É, fez isso antes de matar aquela pessoa? Está cheio de pessoas que agem exatamente. dessa forma. Né? Você vê em É, entrevista isso. A pessoa, não, ele sempre bateu na minha irmã, sabe? Ele é cruel, ele é ruim. Por que aquela pessoa não chegou, deixou chegar aquele ponto? Porque ela não foi e é, denunciou esse monstro antes de agressivo. matar a irmã dela, né? Por que É, não denunciou antes de matar sua filha? Você vai esperar é. matar primeiro? Porque a violência vai se tornando comum, né? É, E as pessoas é. vão se acostumando. Não, tem que dar um basta, tem que romper a violência. E aí, no próximo que a gente fizer, eu vou mostrar o ciclo de violência, eu vou fazer o Tá. cartazinho para mostrar, para as pessoas saberem como é que funciona e como que a gente vai romper esse ciclo de violência. Né? Ela disse, Quanto mais Aline, divulgar isso, ela falou, falta sororidade. As mulheres têm que apoiar as mulheres, né? e os E as homens também. vítimas, Os homens de isso, bem também, os homens de bem, né? Os homens que não são esses monstros, também têm que compartilhar disso. Não aceitar maltratos às mulheres, não pode. Qualquer pessoa tem que tomar partido, não importa se é só as mulheres. Todo ser humano tem que tomar partido disso. É é. inaceitável essa violência, né, doutora? E parar de desqualificar o depoimento da vítima, a denúncia da Sim, vítima. Porque é. toda vítima vai denunciar, vai falar, mas será que é verdade? Mas por que se coloca a palavra da vítima nessa condição? De ser mentira, de querer prejudicar os outros. Meu Deus, é a vítima. O nosso ordenamento diz assim, todo mundo é inocente até que prove o contrário. Vai provar, mas por que desqualificar a palavra da vítima? Ela está mostrando, e principalmente os vulneráveis, que são as crianças em condição de risco. Quer dizer, não existe, tem que proteger. O Brasil já tomou um grande puxão de orelha. Você sabe que a Lei Maria da Penha, ela não veio tão simplesmente. E ela é fruto de um puxão de orelha que nós tomamos. E nós continuamos com a questão das crianças que são vítimas de abuso intrafamiliar. Isso só vai parar a hora que o Brasil der uma virada. A gente vai falar disso depois. Bem legal esse Tá, assunto, é bem triste, bem tá. forte, mas necessário. E outra coisa, às vezes a vítima, né, doutor, só para a gente fechar, a vítima está tão fragilizada, ela está tão doente, porque ela vem num sofrimento, numa tortura corporal e mental há tanto tempo, que essa pessoa está vivendo nessa tortura por um louco, um desqualificado, né, um desumano, e essa pessoa fica numa fragilidade que às vezes ela não tem a força para tomar iniciativa. Se essa pessoa está vendo que essa pessoa está desta forma, alguém tem que tomar iniciativa. Você vai deixar essa pessoa continuar nesse sofrimento até a morte? Isso é muito cruel. Quem sabe disso e compartilha e não faz nada, né, doutora? Exatamente, compartilha, você falou, é conivente. Se você é conivente É, com o crime, você é criminoso, você compactua com isso.
né? Isso vai sair muito caro, triste, cruel. Não, é hora de dizer chega, né? Tá? É. André, tem pessoas falando assim, eu adoro, doutora Sandra, eu quero agradecer esse pessoal que acompanha o meu trabalho. É tão bom, né, André, a gente ver que as pessoas Muito. acompanham, nos dão esse apoio, a gente saber que a gente fala e as pessoas estão escutando, isso faz um Sim, bem danado para a gente, né? Porque sim, a gente está sim. jogando a semente, a gente está levando o que a gente conhece, o Tá. que a gente sabe para frente, né? É verdade. André, mas muito obrigado. Obrigado Foi você, um gratidão mesmo, eterna, tá, por você trazer tanto gratidão. conhecimento e trazer coisas para as pessoas, orientar, isso é o lado humano. E acho que quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor as pessoas vão ficar como pessoa e vão saber dos seus direitos e lutar por eles, né, doutora? Isso, exatamente. Se empoderar e lutar, porque você pode, você é capaz. Não Pode, se deixar é verdade. levar, não. Você é capaz. Lute e vá em frente. Se salve, salve seus filhos, interrompa o ciclo de violência. E com relação ao que nós falamos hoje, vá pensando no patrimônio que você tem, o que você quer da sua vida e nas DAVs que você pode fazer, né? Que são as É, diretivas antecipadas de vontade. Não precisa ficar sofrendo, você pode dizer o que você quer, né? Alguém vai te ouvir e vai ter que colocar em prática. É esse o sim, recado de hoje, é verdade. tá? Uma vontade e tem que ser André, respeitada, né, tem que ser doutora? respeitado. Foi um prazer fazer essa live hoje com Igualmente. você, participar dessa live. Você é uma pessoa muito humana, gentil, tem um carinho muito grande, você transmite isso pra gente, porque você também tem essa vontade Ah, de ajudar. Quando você passou a receitinha do chá e tudo mais, eu vou passar isso para frente, eu vou fazer, eu vou passar para frente, ajuda muitas pessoas. E o seu coração grande, né? Lida com a natureza. Quer coisa melhor do que isso, André? Quer coisa melhor do que isso? é Hein? verdade, é verdade. Maravilha. Foi um A gente prazer. precisa sempre preservar vidas. A vida é humana, o animal, a natureza, né? Tudo isso nós precisamos lutar para que tudo isso seja preservado e não passado, não seja torturados, como estão sendo a nossa própria natureza, né, doutora? Sendo destruída, os Sim. animais, que as pessoas, muita gente não tem respeito à vida dos animais, joga água quente, maltrata os animais, abandona os idosos, maltrata as outras pessoas, aproveita de crianças. Então,